Olá, pessoal, então vamos dar início na segunda parte do nosso vídeo. No vídeo de número 1, nós fizemos todas as partes do nosso pintinho, o corpo e todos os membros, e inclusive o cabelinho, tá bom? E agora, neste vídeo de número 2, nós vamos ter apenas a montagem dele, tá? Eu fiz menininha, mas se vocês quiserem fazer menininho, é só colocar aqui uma gravatinha em vez de lacinho no cabelo, tá? Eu fiz aqui um colarzinho para ela, com 25 correntinhas. E o restante está no vídeo aula, tá bom? Tem aqui o rabinho, ó, também. E ela também fica sentadinha, tá? Então, olha, que charme que ela ficou. Tá bom? Então, vamos agora ao passo a passo da nossa montagem? Olá, sejam bem-vindos no meu canal. Então, este é o vídeo de número 2, para que nós possamos concluir o nosso projeto do pintinho, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a montagem. E eu já comecei aqui, eu já coloquei os olhinhos. Os olhos, 8 milímetros, tá bom? E eu contei aqui, a partir do anel, 8 carreiras. Então, aqui na 8ª carreira, eu coloquei os 2 olhinhos com a distância de 6 pontos um do outro, ok? Então, na 8ª carreira, distância de 6 pontos. E aqui, agora nós vamos fazer a sobrancelha dele. Peguei uma linha preta, mais fina, introduzi aqui, ó, atrás, e saí aqui uma carreirinha acima do olhinho, tá bom? Aí, depois eu vou colocar só um fiozinho, tá bom? É um bordadinho bem simples, e depois sair na segunda carreirinha acima do olho. Isso aí, fica aí a gosto de cada uma, se quer colocar a sobrancelha ou se quer fazer de outra forma, é como quiser, tá bom? Ó, daqui, eu já saí aqui, ó, onde será o outro olhinho, tá bom? Então, vai ser aqui, eu já trago pra cá, e já saio aqui, ó, e depois eu vou observar se ficou bom. Ó, então, ficou assim. Reparem bem, né, se ficou bem centralizadas. E depois é só sair aqui, ó, onde nós já temos o outro fio e amarrar. E cortar o fio. Depois de pronta aqui a sobrancelha e o topetinho dele, não é o topetinho ainda, vamos aparar, vamos consertar, fazer melhor. Dar uma ajeitadinha nele. Antes, eu gosto de bordar a sobrancelha e colocar os olhinhos antes do enchimento. Os olhinhos têm que ser mesmo antes do enchimento. A sobrancelha, aí fica aí a critério de cada pessoa, tá bom? Se quiser colocar, bordar antes, eu prefiro antes, também, mas pode ser se bordar depois do enchimento. E depois coloca-se o enchimento. Agora, nós vamos fazer a costura do corpinho com a cabeça e depois vamos colocar aqui a boquinha dele, né? O biquinho. Tá bom? Então, a costura depois de colocar aqui os enchimentos, né, em ambas as partes, nós vamos costurando assim, ó, na horizontal. Pega uma costura assim, um ponto aqui, né, no corpinho, trago outro pra cá, outro pra cabeça, ó. Depois eu já vou juntando, né, puxando o fio e ajeitando. Ó, depois faço outro aqui, outro pontinho no corpo, dessa maneira, e outro aqui na cabeça. Ó, assim, dessa forma. Portanto, nós vamos fazendo toda essa costura em volta, né, de toda a peça. Vamos fazendo um pontinho lá e outro aqui na cabeça, até chegar aqui ao final. Quando tiver quase a chegar, faltando assim um pouquinho para terminar, deixa uma pequena abertura e faça a reposição do enchimento para que o pescocinho fique firme. Coloca mais um pouquinho aqui, tá bom? Então, vou fazer minha costura e já volto. Deixei aqui uma pequena abertura. Agora, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, porque, olha, reparem que aqui tem um buraco, né? Então, temos que preencher aqui esse vão que fica entre o pescoço e entre o corpinho. Ah, a cabeça e o corpinho, desculpa. Então, sempre cabe bastante ainda, depois que nós fazemos a costura. E depois a gente olha se tá bom, ainda está, né? Ainda está murchinho, tá bom? Eu vou colocando mais. E depois é só terminar a costurinha, arrematar e passar o fio para dentro e cortar. Então, agora, nós vamos terminar aqui a carinha do nosso pintinho. Então, vou colocar o biquinho agora, tá bom? Então, o biquinho, depois de introduzir a linha na agulha, eu vou centralizá-lo aqui uma carreirinha abaixo
dos olhinhos, tá bom? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, mas se vocês quiserem colocar um pouquinho mais acima também, não fica mal, tá bom? Então, vou colocar aqui e fazer aquela costurinha em volta, só isso. Passo seguinte, nós vamos fazer o afundamento do olhinho, tá bem? Isso aí também é opcional, se quiserem fazer, tá? Então, eu fiz assim, peguei aqui uma linha, introduzi aqui no pescocinho, trouxe ela pra cá. Aqui, ó, trouxe ela pra cá, ó. Nessa carreirinha aqui, ó, e passei aqui na outra, numa carreirinha depois, e trouxe pra cá novamente, tá bom? Pra depois nós puxarmos. E eu trouxe, peguei outro fio, cortei este, peguei outro fio, introduzi aqui, ó, numa carreirinha abaixo da outra, no pescocinho, pra ficar discreto, e trouxe pra cá. Agora aqui, eu vou introduzir ela aqui, ó, noutra carreirinha aqui, ó, acima. Um pontinho acima só, uma carreirinha mesmo, tá bom? Aí eu vou trazer pra cá, aqui pro pescocinho, ó. Eu pego a minha agulha, como a minha agulha, eu não estou utilizando uma agulha tão grande, eu vou por etapas, porque ela não vai sair lá. Ó, eu introduzo aqui no mesmo lugar e vou sair aqui, ó, onde eu introduzi a primeira linha. Aqui, tá bom? Então, eu vou, puxo pra cá. E agora eu vou soltar aqui a minha linha, tiro da agulha, tá bom? Então agora eu vou puxar. Ó. Eu vou puxar aqui, ó. Ó, repare. Já deu essa fundadinha aqui, ó, tá? E depois eu puxo esse também, ó. Vai ficar assim. Então, eu vou puxar as 4 pernas de uma só vez. Ó, vai ficar uniforme. Dessa maneira, tá bom? Então, puxem aí a funda, assim, de acordo com... É, de acordo com o que vocês acharem que fica melhor no vosso amigurumi, tá bom? Eu não gosto de achatar muito, porque senão ele fica com, assim, a carinha muito chata. Eu não gosto de puxar muito, aliás, né? Pra não achatar demais. Eu gosto de fazer assim, ó, um leve puxadinho, tá bom? Depois é só amarrar aqui, ó, dar um nozinho aqui e corta o excesso de fio, tá bom? É só isso, o afundadinho dos olhos, ó, dessa maneira. Agora nós vamos costurar as asinhas. As asinhas, nós vamos fechar elas assim, ó, tá bom? Então lembra que elas ficaram assim abertas, né? Nós vamos fechar ela aqui, ó, com uma costurinha aqui bem simples, ó. Um pontinho aqui, atravessa dos dois lados, tá bom? Dessa maneira. Fechamos ela e depois é só costurar no corpinho. Pronto, ela já está fechada. Agora, eu já coloquei uma aqui, ó, pra vocês verem. Ela será centralizada bem aqui, ó. Pegamos o anel, vamos descer aqui, ó, e colocar bem ao meio, tá bom? Do mesmo jeito aqui, ó, do outro lado, bem centralizado. E vamos começar a costurinha aqui no pescoço, tá? Então, dessa maneira aqui, ó. Eu já costurei essa aqui, ó, deixei assim pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha, aqui será uma costurinha, um pontinho aqui, tá bom? Começamos aqui bem aqui no pescocinho, ó. Um pontinho no pescoço, no corpo, outro na asinha, tá bom? Então, eu fiz a costura assim, ó. Um pontinho no corpo e outro aqui na asinha, passando já tudo pra lá de uma vez, ó. Dessa forma aqui, tá bom? Passa a agulha aqui e prega aqui, no corpinho, tá? E eu deixei aqui a metade, costurei só até a metade. Deixei essa parte aqui, ó, solta, tá bom? Então, ela fica assim, ok? Já costurei as minhas asinhas, ficaram assim. Agora, eu passo os 2 fios aqui para as costas e saio no mesmo lugar, os dois, e vou amarrar. Dou uma apertadinha no primeiro e no segundo nó eu aperto mais ainda, corto. E agora é só passar para dentro este nozinho com a ajuda da nossa agulha de crochê. Ficou assim. Então, as asinhas já estão prontas, agora nós vamos costurar as perninhas dele, tá? Só para finalizarmos, vamos costurar as perninhas e depois vamos costurar o rabinho também, tá? Então, o rabinho será colocado aqui no meio. Agora nós vamos costurar as patinhas e as patinhas vamos colocar um pouquinho de enchimento com a ajuda de uma pinça. Bem pouquinho mesmo. Vamos introduzir assim, com a ajuda da pinça, que vai dar certo. Dessa forma, bem pouquinho mesmo. Depois é bom fechar aqui, né? Fica mais fácil. Damos aqui alguns pontinhos, fechamos.
Fica mais fácil para fazermos a costura. Só isso. Fica assim. Agora nós vamos costurar aqui. Eu já coloquei uma. Agora, a posição que nós vamos colocar é aqui, ó. Vamos seguir o mesmo alinhamento da asinha, tá bom? Então, ó, a mesma carreirinha aqui, ó. E vamos centralizar aqui, ó, junto do anel, bem ao meio. Já coloquei uma, ó. A outra será colocada desta maneira aqui, ó. Juntinho do anel, ó. E obedecendo aqui, ó, essa linha aqui, ó, que é o mesmo alinhamento da asinha. Depois é só costurar em volta da peça, então ela vai ficar assim, desta forma. Ui. Deixa eu colocar novamente para vocês verem. Ó, vai ficar assim. Tá bom? Então é só posicionar e costurar desta maneira. Já terminei a minha costura. Portanto, a outra patinha já está, ficou assim, desta forma. Olha. Bem juntinho mesmo, na primeira, começa a costurar na primeira carreirinha do anel mágico, tá bom? Olha, coloque assim, desta forma, de uma forma que as perninhas ficam assim mais abertinhas, que vai possibilitar ela ficar sentada. E o rabinho, nós colocamos aqui, ó, vamos colocar aqui, olha, tem o anel mágico, e depois na primeira carreirinha, nós começamos a costurar o rabinho, tá bom? Então, é bem juntinho as patinhas. E nós vamos centralizar bem, que é o meizinho, não é do corpinho, então, atenção a isso, para o rabinho não ficar torto. E bem aqui juntinho do anel. Costura em volta dele. Não é necessário colocar enchimento, porque ele é muito pequenino, então ele fica bem firme, sem enchimento. Tá bom? Então, o rabinho também já está costurado. E eu coloquei este colarzinho aqui com uma correntinha apenas de 25, tá? 25 correntinhas. Só fiz a correntinha e amarrei aqui por trás, tá? E depois já está pronto, então, o nosso amigurumi, tá? A nossa pintinha, nossa pintainha. Tá? Então, olha, ficou dessa forma. Ela ficou muito fofa e é muito simples de se fazer e qualquer iniciante consegue fazer esta pintainha, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham conseguido fazer o bonequinho de vocês, tá? Então, muito obrigada por este tempo que passaram comigo. E muito obrigada pelas inscrições de vocês e pelos comentários. Se tiverem dificuldade com qualquer parte aqui que não tenha ficado bem explicada, é só me perguntar nos comentários que eu vou lá responder, ok? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!